Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro vídeo dessa preciosa obra que é a melhor obra sobre escatologia que nós temos em português. Por quê? Essa obra explica de maneira enfática, didática, coesa, precisa e consistente todas as posições escatológicas, de forma fácil de compreender. Então, para você que já conhece escatologia, que dá aula, que já é erudito, e para você que não é também, é excelente. É claro que o intuito do Leonardo de Assis foi escrever para os leigos, mas também é para você, meu irmão, que já conhece escatologia, que tem materiais de escatologia, tá bom? Eu terminei o segundo vídeo mostrando as posições sobre o milênio. E eu tive que acelerar o final, né? E não deu para mostrar tudo. Então, nesse terceiro vídeo, eu vou mostrar essa parte. Vou mostrar os apêndices finais, tá bom? Os apêndices finais sobre a escatologia contemporânea. E também vou mostrar a bibliografia, que ele vai mostrar. Ele dividiu a bibliografia em assuntos, né? Então, para você que quer comprar livros sobre esses assuntos aqui, pesquisar, fica muito mais fácil pela bibliografia. Eu vou mostrar para vocês. Assista o primeiro vídeo e assista o segundo vídeo, tá? Porque aquilo que eu falei no primeiro e no segundo, eu não vou falar nesse terceiro. Então eu já vou direto aqui ao assunto. Vamos lá. Eu terminei aqui, ó, falando, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente sobre os principais argumentos, tá? Eu estou na página 158, tá? Os principais argumentos do pré-milenismo dispensacionalista. Vamos pegar aqui. Eu não vou ler, vou só mostrar, porque se eu ler também fica muito fácil para vocês, né? Primeiro, a interpretação literal. Eles só interpretam a passagem alegoricamente ou simbolicamente, se não dá para encaixar de forma literal. Então, a hermenêutica pré-milenista dispensacionalista é literal. Depois, a separação que eles fazem entre Israel e a igreja, tá? Aí tem as 70 semanas de Daniel, que eles pegam a última semana e jogam para a grande tribulação. A grande tribulação de 7 anos é, na verdade, a consumação ou fechamento das semanas de Daniel. Aí você tem um arrebatamento pré-tribulacionista, que é dividido em duas fases, né? A primeira fase em secreto, Cristo vem em secreto para a igreja, arrebata a igreja. E a segunda fase ele vem com a igreja salvar Israel na batalha do Armagedon. Foi assim que eu aprendi, né? Mas lendo a Bíblia eu vi que essa visão é inconsistente, respeitando aqueles que defendem ela, tá? Aí tem o propósito da grande tribulação, que para eles a grande tribulação envolve Israel, né? Depois o reino milenar de Cristo, que é literal. Aquilo que Deus prometeu de fato a Abraão e a Davi, toda a extensão da promessa a Abraão e a promessa davídica se cumpre no milênio. Aí você tem uma escatologia otimista para Israel. Você tem 3 ressurreições. Isso aqui é estranho, né? Elias, 3 ressurreições quer ver, ó? Para o pré-milenismo dispensacionalista, na primeira fase da segunda vinda acontecerá a ressurreição dos cristãos. A primeira fase é o arrebatamento dos mortos em Cristo, desde o Pentecoste até aquele momento. Após os 7 anos de grande tribulação, haverá as ressurreições dos mártires degolados, que resistiram à besta, e dos santos do Antigo Testamento. Tá, isso aqui já é a segunda ressurreição, que Cristo vem com a igreja agora, julgar Israel, exterminar o anticristo, julgar as nações e salvar Israel na batalha do Armagedon. Após o reino milenar, acontecerá a ressurreição dos ímpios, diferentemente do pré-milenismo histórico, que ensina 2 ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Essa vertente ensina 3 ressurreições: a ressurreição no arrebatamento,
Aí tem a grande tribulação, 7 anos. No final dos 7 anos, Cristo volta já com a igreja, aí já é a segunda vinda, tá? E acontece uma outra ressurreição. E após o milênio, acontece a terceira ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, que serão julgados. Aí vem aqui, ó, a suspensão da nova aliança. Depois você tem diferenças entre o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Aqui eu falo mais devagar, né? Interpretação das escrituras, tá? Como os dispensacionalistas interpretam. E depois o pré-milenismo interpreta, né? Depois separação entre Israel e a igreja, que a interpretação pré-milenista dispensacionalista fala que Deus tem dois planos, um plano para a igreja, um plano para Israel. Já o pré-milenismo histórico não ensina isso, tá? Vê a igreja como Israel espiritual expandido, acreditando que muitas promessas feitas a Israel são cumpridas na igreja. Porém, Deus ainda tem um futuro para Israel. Segundo, o arrebatamento. Para o pré-milenista dispensacionalista, o arrebatamento é a primeira fase, porque Cristo vem em duas fases. E a primeira fase é o arrebatamento, que ele vem para a igreja, em secreto. E a segunda vinda, ou a segunda fase, ele vem com a igreja. O pré-milenismo histórico não crê nisso. Arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa. Cristo não vem em duas fases, ele só vem mais uma vez. Depois a sequência dos eventos escatológicos são diferentes. Tá? A sequência da linha dispensacionalista é arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda de Cristo, o reino milenar. Para o pré-milenismo histórico, a sequência inclui grande tribulação, segunda vinda, arrebatamento, o reino milenar. Tá? Porque a igreja só é arrebatada no final da grande tribulação. Origem e desenvolvimento do pré-milenismo dispensacionalista e do pré-milenismo histórico. Primeiro excurso. Excurso 1. Fundamentalismo e dispensacionalismo. Uma relação de interdependência. Aí ele vai falar do contexto histórico, a publicação de The Fundamentals, tá? Entre 1910 e 1915, financiados por dois empresários cristãos. Foi publicado uma série de 90 ensaios intitulada O Fundamentalismo, um testemunho da verdade que buscava estabelecer os princípios essenciais do cristianismo ortodoxo. Esses escritos enfatizavam a infalibilidade da Bíblia, a divindade de Cristo, a expiação substitutiva, a ressurreição física de Jesus e a realidade dos milagres. Esses ensaios deram ao movimento o nome fundamentalismo. Aí as doutrinas centrais, influência mútua, separatismo e apocaliptismo, conferências bíblicas e popularização. É por isso que o dispensacionalismo é a corrente mais defendida devido à sua divulgação, né? E diferenças e tensões aqui, ó. Visão escatológica. Divisão em Israel e igreja. Soteriologia. Muita gente pensa que essa é a única interpretação, ou a única escola de interpretação válida em relação à escatologia. Se você pensar isso, você está enganado. Tá? Você está enganado. Excurso 2. Aliancismo e dispensacionalismo. São totalmente diferentes. Tá? O que é aliancismo? O aliancismo é um sistema teológico que interpreta as escrituras por meio da centralidade de duas alianças principais: a aliança das obras e a aliança da graça. Alguns estudiosos incluem ainda a aliança da redenção, que teria sido estabelecida na eternidade entre as pessoas da Trindade. Esse enfoque procura mostrar como Deus se relaciona com a humanidade ao longo da história da salvação, traçando um fio condutor que une toda a narrativa bíblica. No contexto teológico, o termo aliança refere-se a um pacto ou acordo solene estabelecido por Deus com a humanidade. A aliança
A aliança não é um contrato entre duas partes iguais, mas uma iniciativa de Deus que estabelece os termos do relacionamento entre ele e as pessoas. Assim, o estudo das alianças nos ajuda a compreender como Deus age para revelar sua vontade e cumprir seus propósitos redentores ao longo da história. Aí vem a Aliança das Obras. A Aliança das Obras é mencionada como o primeiro pacto que Deus estabeleceu com a humanidade, de acordo com o relato de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Eu não vejo aqui a Aliança das Obras, né? Mas os aliancistas veem. Deus deu a Adão um mandamento específico no Éden: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui não é uma aliança, aqui é uma ordem, mas enfim, é o aliancismo, né? Depois a Aliança da Graça. Depois da Aliança da Graça, aí eles vão explicar aqui: ao longo da Bíblia, a Aliança da Graça é progressivamente revelada em diferentes momentos. Você tem a aliança noética, né? Aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés e a aliança com Davi. Tá? Depois a Aliança da Redenção, que é consumada na cruz, né? Aí você tem aqui a continuidade da história da redenção. Tá? Essa transferência das promessas é fundamentada no fato de que Israel rejeitou o Messias, Jesus Cristo. A partir desse ponto, o povo de Deus se torna aqueles que aceitam a fé em Cristo, independentemente de etnia, criando assim uma nova comunidade de crentes, que inclui tanto judeus quanto gentios. Esse sistema teológico pode ser resumido em 5 pontos. Primeiro, um só plano e um só povo de Deus. A fé no Messias como caminho para Deus no Antigo Testamento. Uma aliança da graça, uma única aliança da graça. A eleição de Abraão como parte do plano redentivo. E por último, as promessas a Abraão cumpridas em Jesus. Tá? Aqui está o resumo do sistema aliancista clássico, né, que é o mais conhecido. Israel é a igreja, unidade completa. A igreja é o novo Israel. Interpretação bíblica, histórico-redentiva, tá? Que eles espiritualizam as promessas do Antigo Testamento, que fala de Israel, e eles espiritualizam porque eles aplicam na igreja, né? Reino de Deus presente. O aliancismo é amilenista, tá? Escatologia, amilenista, preterista ou pós-tribulacionista. Aliança central, aliança da graça. Aí vem o aliancismo progressivo. O aliancismo progressivo é uma perspectiva teológica que enfatiza o desenvolvimento contínuo das alianças bíblicas ao longo da história da salvação, diferente do aliancismo clássico, que vê as alianças como sendo essencialmente duas: a aliança das obras e a aliança da graça. O progressivo observa uma continuidade dinâmica entre as várias alianças bíblicas, como as alianças com Noé, Abraão, Moisés e Davi, e finalmente a nova aliança. Esse sistema prioriza a progressão das alianças, incluindo a mosaica, lembrando bastante a Confissão de Fé dos Batistas de 1689, pois os membros da nova aliança são somente os que professam a fé no Cristo. E aqui você tem notas de rodapé o tempo todo também, muito boas. O aliancismo progressivo começou a tomar forma no final do século XX, particularmente entre teólogos que desejavam um meio termo entre o aliancismo clássico e o dispensacionalismo. Essa abordagem se tornou popular principalmente entre os estudiosos evangélicos americanos. Os seus principais expoentes incluem Stephen Whelan, Brent Parker e Peter Gentry. Entre esses autores, tem contribuído significativamente para a consolidação do aliancismo progressivo como uma via intermediária entre os paradigmas teológicos tradicionais, enfatizando a progressão das alianças bíblicas e em direção ao cumprimento em Cristo e na nova criação. Quais são as características do aliancismo progressivo? Primeiro, a progressão das alianças. O cristocentrismo, Cristo é o centro. Interpretação teológica e hermenêutica. Unidade entre Israel e igreja. Tá?
Embora o aliancismo progressivo reconheça o papel especial de Israel no Antigo Testamento, ele vê a igreja como a continuidade do povo de Deus e não como uma entidade completamente distinta. A igreja é vista como o Israel espiritual, que herda as promessas de Deus por meio de Cristo. A fundamentação bíblica: a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, a nova aliança. Tá? E aqui ele vai resumir, resumo do sistema aliancista progressivo. Israel e igreja, alguma distinção. Interpretação bíblica, histórico-redentiva. O reino de Deus, inaugurado, mas futuro. Escatologia, variada. Pode ser a milenista, pós-milenista ou pré-milenista histórica. Depende, né? A aliança central é a aliança da graça. Então tem algumas mudanças, né? Aí vem o neo-aliancismo, ou teologia da nova aliança. Que ele vai explicar aqui também. Qual é a fundamentação bíblica do neo-aliancismo? A interpretação cristocêntrica do Antigo Testamento, Israel e Igreja, rejeição do dualismo dispensacionalista, porque a linha dispensacionalista divide em planos. Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para a Igreja. Eles não creem nisso. Vamos lá. Aí você tem aqui também o reino de Deus presente e futuro e a nova lei. Tá? E aqui você tem um resumo do sistema neo-aliancista. Israel e Igreja, unidade de fé, interpretação bíblica, interpretação teológica, reino de Deus, inaugurado, escatologia, variada. Você tem a milenista, você tem pós-milenista, o pré-milenista histórico. Aliança central é a nova aliança. Aí vem o mais famoso, né? Que é o dispensacionalismo clássico, que é o mais defendido, né? A interpretação literal das escrituras. Aqui, ó. Depois você tem a distinção radical entre Israel e a igreja, a nova aliança suspensa, a ausência da grande tribulação, interpretação bíblica, pré-milenismo futurista extremo, tá? E aqui você tem um resumo do sistema dispensacionalismo clássico. Aí está o resumo. Tá bom? Pausa aí para vocês lerem. Vai falar dos principais defensores. Depois vem o dispensacionalismo revisado, e começou a ser defendido pelo grande teólogo Charles Ryrie. Tá? Charles Ryrie. Começou a modificar, né? Aí você tem as características, que é a abordagem hermenêutica mais flexível, continuidade e descontinuidade na relação entre igreja e Israel, ajustes na escatologia, arrebatamento pré-tribulacional moderado, ênfase na redenção cósmica, plano unificado de salvação. Tá? Aí comparação entre o dispensacionalismo clássico e o revisado. Tá? Vou deixar aqui para vocês lerem. Pausa aí para vocês lerem. Pronto. Depois, o resumo do sistema dispensacionalista revisado. Pausa aí para vocês lerem também. Depois ele vai te dar aqui, ó, o que é o dispensacionalismo progressivo. Vai explicar. Defendido por vários teólogos, né? Por que o termo progressivo? Ele vai explicar aqui. Segundo Brazen e Bock, os principais proponentes dessa variante, há 4 dispensações claramente definidas na Bíblia, cada uma com características e propósitos específicos. A primeira, patriarcal, a segunda, mosaica, a terceira, eclesial, tá? E a última é siônica, que é subdividida entre o reino milenar, em que Cristo governará diretamente sobre a terra, e o reino eterno, quando todas as coisas serão reconciliadas em Deus. Então, para o dispensacionalismo progressivo, são 4 alianças. Ou melhor, são 4 dispensações. Os principais conceitos: continuidade entre Israel e igreja,
enfoque em uma história redentiva unificada, a relação entre o reino de Deus e as várias dispensações, o uso de alianças bíblicas, a aliança abraâmica, a aliança davídica, a nova aliança, tá? A interpretação bíblica, o resumo do sistema dispensacionalista progressivo. Aqui o resumo, você pode pausar para ler. Depois a comparação entre o sistema progressivo e os anteriores, tá? E os anteriores. Maravilha. Parte 5, que é o último, né? Vamos correr aqui, ó. Já mostrei para vocês lá no primeiro vídeo. Vamos pegar os apêndices finais, né? Vamos lá. Aqui, ó. Apêndice 3. Teologia contemporânea e escatologia. A escatologia cristã tradicional e a reação ao secularismo. A influência da filosofia romântica e do idealismo. Ciência e evolução. O impacto das teorias de Darwin, né? Espiritismo e o renascimento das ideias ocultistas. Escatologias apocalípticas e revolucionárias. Aí vem as escatologias de Richards, Harnack, Weiss e Schweitzer, tá? Já entra aqui a teologia liberal, tá? Ou a escatologia liberal, vamos dizer assim. Ó, a escatologia ética de Albert Richard. Depois o contexto histórico e influências filosóficas. A escatologia como construção ética. O reino de Deus como ideal moral e social. Rejeição das interpretações apocalípticas. Tá? Influência do movimento do evangelho social. Aí depois vem a escatologia presente de Adolf von Harnack. Ou Harnack. Um alemão, né? Vai falar a redefinição da escatologia do cristianismo primitivo, cristianismo como ética e religião do amor, cristianismo crítica ao sobrenaturalismo, tá? Ele era cético em relação às coisas sobrenaturais, influência do liberalismo teológico, tá? O reino de Deus como realidade interior, impactos e críticas. Depois a escatologia apocalíptica de Johannes Weiss, ou Reis, alguma coisa assim. Você tem a obra fundamental de Weiss. Aqui não sei pronunciar não. Mas é a pregação de Jesus sobre o reino de Deus. Essa obra foi publicada em 1892. Intervenção divina e expectativas futuras. Contexto judaico apocalíptico e influências literárias. Ruptura com a teologia liberal e influência posterior. Considerações críticas. Depois vem a escatologia consistente de Albert Schweitzer. Muito conhecido, pois escreveu aquela famosa obra, né? Em Busca do Jesus Histórico. É dele essa obra. É o que ele defendia, né? Cumprimento na época de Jesus e dos apóstolos, foco na mensagem apocalíptica de Jesus, revisão das expectativas escatológicas, divergência de outras interpretações escatológicas, crítica e impacto. Depois vem a escatologia realizada de C.H. Dodd, que foi um grande estudioso do Novo Testamento, que influenciou bastante também, né? Ó, os principais pontos dele, né? Realização completa do reino de Deus, interpretação alegórica ou simbólica dos textos futuristas, mudança no conceito de esperança escatológica, influência, críticas e limitações. Aí vem a escatologia cristológica de Karl Barth. Karl Barth não era liberal, tá, gente? Ele foi contra essa teologia liberal. A escatologia cristológica, a realidade escatológica como provisória definida em Cristo, a parúcia como encontro com Cristo, tempo e eternidade, o juízo de Deus e a esperança de salvação, impacto e críticas.
Aí vem a escatologia existencial de Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, sim, era liberal. Essa palavra dele aqui, ó, a desmitologização, tá? Decisão existencial, tempo existencial, transformação existencial, impacto e influência, críticas e controvérsias. Depois vem a escatologia da esperança de Jürgen Moltmann. Meu Deus, é muita coisa, né? Depois vem a escatologia inaugurada de Voss e Kuhlmann e Led. Gerhard Voss, tá aqui os pontos dele. Oscar Kuhlmann, que é muito famoso pelaquela obra que ele escreveu, né? Cristologia do Novo Testamento, uma obra que está esgotada há anos. O Led, George Eldon Led, tá? Outro fera também. E os principais pontos da escatologia de Led, famoso já e eu ainda não, né? Muito bom, muito bom. Aí termina aqui, ó. Comparação entre as abordagens de Voss, Kuhlmann e Led. Tá aí. E ele termina, você tem o pós-fácil, tá? E aí você tem referências de leitura. Então, sobre a escatologia individual, que é a primeira parte lá do sumário, tá aqui as obras. Todas essas obras você pode adquirir. Tá aqui, ó. Escatologia individual, está as obras. Depois escatologia geral, tá? Você tem também aqui as obras. Então ele dividiu por seções, fica muito mais fácil, né? Por temas. Depois você tem a escatologia individual e geral, juntas. Aqui as obras. Teologia contemporânea, você tem aqui também as obras. Correntes tribulacionistas, você tem aqui as obras. Correntes milenaristas, o milênio, você tem aqui, ó. Tá? Essa eu tenho, essa eu tenho. Então eu tenho aqui essa aqui, ó, do Harold Schally. Depois sobre o milênio, tá? Os pré-milenistas, né? Depois aqui, ó, sobre o Apocalipse, né? Comentário pré-milenista histórico sobre o Apocalipse. Ele vai te dar aqui. Depois comentários amilenistas. Você tem o Brado de Vitória, que eu tenho. Essa obra do Richard Brooks também é muito boa. Ao Cordeiro Toda a Glória. Esse aqui também é do Alberto Casaleno, né? Uma obra católica. E o Cordeiro Vencerá. Muito boa também. Gordon Fee, Comentário Bíblico do Apocalipse, eu tenho também. William Hendrickson, muito bom também esse livro. Simon Kistemaker, o Comentário do Novo Testamento. Então são comentários amilenistas. Comentários pós-milenistas. Tá? Comentários pós-milenistas. Depois comentários pré-milenistas dispensacionalistas, que cita Antônio Gilberto, João Caetano, Stanley Orton, Vim Malgum, Severino Pedro da Silva, sobre a relação entre a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo. Livros pós-tribulacionistas. Está aqui, ó. As divisões, tá vendo? Livros meso-tribulacionistas. Livros pré-tribulacionistas. Sobre a teologia e interpretação do Apocalipse. O preterismo. Futurismo extremo. Futurismo moderado. Historicismo. Tá vendo? Idealismo. Aliancismo e dispensacionalismo, as obras. Outros livros de escatologia. E os estudos adicionais. Então, ele deixou aqui, ó, tudo dividido para você comprar essas obras e estudar assunto por assunto. Se vocês gostaram desse terceiro e último vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Mais uma vez, muito obrigado a todos
Deus vos abençoe. Até as próximas indicações.